E vai começar a Série C do Campeonato Brasileiro amanhã, às 17 horas, para o Clube do Remo, Leão Azul Paraense contra o Volta Redonda, terceira temporada consecutiva do Remo na Série C, e o torcedor azulino espera que seja diferente do que foi aí as duas últimas temporadas, né, em que o Remo acabou parando ainda na fase de classificação e findando o seu calendário ainda no mês de agosto. E o pior, no passado o Remo chegou a correr riscos de rebaixamento, e o torcedor espera que esse ano seja diferente. O Remo que agora tem que virar a página, esquecer o Parazão aí que perdeu para o Paysandu, seu maior rival, Copa Verde, naquela ocasião também foi eliminado pela equipe bicolor. O Remo agora tem que focar as atenções na Série C que começa amanhã às 17 horas no Baenão. E o clube do Remo é óbvio que tem que tentar fazer diferente do que foi essas últimas temporadas, em que não teve, aonde não teve o Baenão, o fator casa como seu principal aliado. Vale frisar que essas últimas temporadas em que o Remo fracassou em competições nacionais, ele vacilou principalmente em jogos em que ele foi mandante. E nesse tipo de competição, no caso a Série C, em que a primeira fase conta com 19 rodadas, apenas os 8 primeiros colocados se garantem no quadrangular, o Remo, óbvio, tem que fazer um bom desempenho como mandante, coisa que não aconteceu nas últimas temporadas. Contratações chegaram, o zagueiro Sheldon, que veio lá do futebol carioca, né, disputou o último carioca pelo Boa Vista, já foi apresentado. Algumas contratações um tanto quanto controversas, né, o próprio Sheldon, que não se destacou com a camisa do Boa Vista e ainda se apareceu aqui em Belém para assinar com o clube do Remo. O lateral esquerdo, Helder Santos, de 35 anos, uma contratação bem contestada aí pelo torcedor azulino. Enfim, dos nomes que chegaram aí, o Matheus Lucas também veio do Boa Vista, um jogador relativamente jovem, né, 25 anos de idade, chega com uma aposta. Bora ver como é que vai ser o desempenho desses jogadores contratados aí para representar o clube do Remo na Série C do Campeonato Brasileiro, mas os remanescentes do Campeonato Paraense, alguns que já poderiam muito bem ter ido embora, né? Vídeo aí Ribamar, Natan, Renato Alves, jogadores que definitivamente não se destacaram, Vidal, o próprio Vidal no lateral direito, e que se fosse embora do clube do Remo não iam deixar a menor saudade aí pro torcedor azulino. Enfim, com os remanescentes do Parazão, Copa Verde, com os recém-contratados, o clube do Remo se prepara aí para sua estreia, que, repito, acontece amanhã às 17 horas no Baenão contra a equipe do Volta Redonda, e fica a expectativa para saber qual é o time titular aí que o técnico Gustavo Morínigo vai mandar a campo. Será que ele já vai colocar logo de cara aí como titular alguns dos recém-contratados, o próprio Cachoeira, quem sabe o zagueiro Sheldon pinta aí na onzena titular? Ou será que esses recém-contratados vão ficar no banco de reservas como opções aí para o decorrer da partida? É esperar para ver. O certo é que o Remo vai estrear amanhã contra a equipe do Volta Redonda. O Volta Redonda, que é uma equipe tradicional, né, acostumada aí a jogar a Série C, na maioria das vezes em que disputa a terceira divisão, Volta Redonda sempre termina na zona de classificação e sempre fracassa lá na chamada fase mais aguda. No passado, por exemplo, fez uma fase de classificação regular, chegou no quadrangular, na parte mais decisiva do campeonato, acabou fracassando. Inclusive, o último jogo do Volta Redonda no passado na Série C foi justamente contra o Paysandu, né? Tinha que vencer por 2 gols de diferença a equipe paraense para subir, acabou vencendo só por 1-0. Naquela ocasião, o Paysandu acabou ficando com o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Volta Redonda permaneceu, vai para mais um ano aí disputando a terceirona e vai dar a largada amanhã em Belém do Pará contra o Clube do Remo às 17 horas no estádio Evandro Almeida, o Baenão. E eu trazer aqui algumas curiosidades do Voltaço, né? Contando aí com o apoio do meu amigo Leandro Santos. Ele levantou aí algumas curiosidades do Voltaço. Abraço aí para o meu amigo Leandro Santos, que está sempre acompanhando aqui os nossos vídeos. E ele trouxe aqui algumas curiosidades. No Campeonato Carioca, o Volta Redonda foi o 10º colocado com 9 pontos. Na Copa do Brasil, para se ter uma ideia, o Volta Redonda caiu logo na primeira fase, né? Foi eliminado pelo Atlético por 1-0. Inclusive, o Atlético é outra equipe que também vai disputar a Série C. Muito em breve vai pintar aí no caminho do Clube do Remo na terceira divisão. Então, no Carioca, diferentemente das últimas edições em que o Volta Redonda sempre chegava na segunda fase, ano passado, por exemplo, fez semifinal, esse ano fez uma campanha bem abaixo. Tanto é que fez apenas 9 pontos e terminou na 10ª colocação. No ano de 2024 até aqui, contando Carioca e Copa do Brasil,
o Volta Redonda fez 12 jogos, apenas 2 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, marcou 12 gols e levou 20 gols aí, ó. Dá pra ver que o sistema defensivo do Voltaço é bastante vazado. Bora ver se o Clube do Remo vai se aproveitar dessa fragilidade da equipe carioca amanhã à tarde no Bainão. Olha só, segundo levantou aqui o meu amigo Leandro Santos, o artilheiro do Volta Redonda é o Marcos Vinícius, o popular MV. Até aqui no ano, o MV marcou 4 gols em 11 jogos. O líder em assistências do Volta Redonda é o lateral esquerdo, Sanches Costas. Em 12 jogos ele deu 3 assistências para gols. São algumas curiosidades aqui do Volta Redonda, adversário do Clube do Remo, amanhã levantados aí pelo meu grande amigo Leandro Santos, no qual mando um forte abraço e agradeço pelo carinho. O atual treinador do Volta Redonda é o Rogério Corrêa. Ele que já foi treinador do Volta. O ano de 2024 começou tendo o Felipe, aquele mesmo que já vestiu a camisa do Fluminense, Flamengo, se destacou com a camisa do Vasco da Gama, entre outras equipes. Está aventurando agora aí na carreira de treinador. Começou o ano ele, Felipe, como treinador do Volta Redonda, depois de um péssimo desempenho. Ele foi demitido e o Rogério Corrêa voltou aí a assumir o comando técnico da equipe do Voltaço, que inclusive já se encontra em Belém do Pará, já treinando, visando essa estreia aí contra o Clube do Remo amanhã, às 17 horas, repito, no estádio Evandro Almeida, o Bainão, vai ser dada a largada aí da primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, Clube do Remo e Volta Redonda. A gente trouxe aí algumas curiosidades da equipe carioca que vai desafiar o Leão amanhã na estreia da competição nacional. Já pedindo aí para você se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, compartilhar, ajudar o crescimento desse nosso projeto que está só no início. Nosso principal foco, como eu falei lá no início, é falar de futebol do Pará, falar do Remo na Série C, do Paysandu que vai estrear contra o Santos aí na Série B do Campeonato Brasileiro, mas a gente vai falar de futebol em geral, inclusive vamos dar espaço aqui também para o futebol internacional. Vamos falar da Champions, que está na reta final aí, Bayern de Munique, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Dortmund classificado para as semifinais. O ano de 2024 promete, né? Tem Copa América, tem Eurocopa, enfim, a gente vai falar bastante de futebol, mas sempre dando prioridade aqui para o futebol parense, com o Remo na Série C e com o Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. Forte abraço para você e até o próximo vídeo.